Caminhos demais. Vem aí um grande momento de fé e celebração. Prepare-se para o aniversário da renovação carismática católica da Diocese de Penedo e do programa Jesus Te Ama. Dias 30 e 31 deste mês de agosto. Será na Casa de Eventos Casa Blanca, em Arapiraca. Venha viver um final de semana de louvor, unidade e derramamento do Espírito Santo. Garanta já sua inscrição pelo site rccpenedo.com.br ou presencialmente no escritório da RCC Penedo, Rua 15 de Novembro, 539. Mais informações pelo telefone 996 95 70 26. Não fique de fora, Deus tem algo novo para você. Entregue seu caminho a Deus. Programa Jesus Te Ama, levando a palavra de Deus. Pois é, meus amados, estamos de volta com o programa Jesus Te Ama pela nossa 96 FM Arapiraca. Pois é, nosso aniversário está se aproximando, dia 30 e 31, Casa Blanca. Você não pode deixar de estar lá conosco, de perder esse grande acontecimento que irá acontecer aqui no Casa Blanca, 30 e 31, aniversário do Jesus Te Ama, 34 anos, e da nossa renovação carismática, 38 anos. Meus irmãos, preparem o seu coração com a Santa Palavra de Deus. Você vai procurar aí, está no Evangelho de hoje, São Lucas, capítulo 13, versos do 22 ao 30. Lucas 13, 22 ao 30. Pode procurar aí, meus irmãos, São Lucas, capítulo 13, versos do 22 ao 30. E lembrando a todos que me ouvem neste momento, que eu, antes de acabar o programa, eu irei fazer o sorteio para os nossos contribuintes do programa Jesus Te Ama. Vai ser uma imagem belíssima de São Miguel Arcanjo, junto com um livrinho, não é um kitzinho, vem um livrinho da novena, de São Miguel. Você possa também rezar por ele, também a Quaresma de São Miguel, e uma imagem, se eu não me engano é de resina, essa imagem de São Miguel Arcanjo, meus irmãos. São Lucas 13, 22 ao 30. Lucas 13, convite à conversão, do 22 ao 30, é o número de escolhidos e a porta estreita, meus irmãos. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão, uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinastes em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vides Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas, no reino de Deus. E vós, porém, sendo lançados fora, virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa do reino de Deus. E assim, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é domingo do Senhor, 21º domingo do tempo comum, como eu já li aqui. Uma pergunta direta ao coração de Cristo, meus irmãos. A pergunta de alguém é direta para Jesus, como diz aqui no Santo Evangelho. É verdade que são poucos os que se salvam? Pergunta corajosa feita para Jesus, não é mesmo?
direto, né? É verdade, Jesus, que são poucos, né, que irão ser salvos? Essa é uma daquelas perguntas, meus irmãos, que extraem do coração de Cristo respostas que valem mais do que dias e dias de retiro, né? Tentando escutar a palavra de Deus, tentando escutar até o próprio Deus, né? Às vezes nós temos que ser ousados e perguntar diretamente para o Senhor algumas coisas que às vezes nós tememos. Muitas das vezes nós não fazemos a nossa oração e nós muitas das vezes não somos pessoas precisas quando nós conversamos com o Senhor. Quando nós entramos, meus amados e minhas amadas, em profunda oração, aquele momento íntimo com Jesus, no nosso quarto, até mesmo na igreja, é um momento a sós que nós estamos diante do Santíssimo, né? A resposta, meus irmãos, põe por terra aquela falsa ideia, né, de um Deus aborrecido, né, de um Deus que no final das contas, né, vai salvar todo mundo, vai fazer vista grossa em tudo que fizermos de mal nessa terra. Jesus é muito preciso, meus irmãos. Jesus é muito cuidadoso com cada pergunta, com cada ato que a gente comete. E Ele próprio faz assim: esforçai-vos para que entrem pela porta estreita, né? Porque muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Interessante que eu estava ontem na Santa Celebração, lá na Paróquia Rainha da Paz, né? Nosso querido Padre Adielson estava vindo lá no novenário da Rainha da Paz, e ontem, dia 22, era, né, o dia da Rainha da Paz, né? Nossa Senhora, Rainha da Paz. E tinha um amigo meu, né? Eu acho que algumas pessoas conhecem, o Theo, né? Então, que, né, trabalhou há alguns anos, né, lá no Emoal. E o Theo era um pouquinho fortezinho. Ele dizia: Jailson, ele olhava para mim assim e dizia: rapaz, eu não vou passar não por essa porta estreita, porque olha a minha largura. Aí a gente começava a rir, né? Eu e ele, a esposa dele e a minha esposa. E aí eu dizia: Theo, você irá passar sim, porque onde Jesus está, tudo se enlarguece, né? Tudo fica largo. Ele começou a rir com a esposa dele, né? Quer dizer que ele é um pouquinho larguinho. Ele dizia: já eu estou ferrado, porque eu não irei passar. Ele usou essa palavra: eu não irei passar pela porta estreita. Mas eu dizia: se você traz Jesus dentro do seu coração, meu irmão, onde Ele está, tudo fica largo, né? Jesus faz com que a porta se fique mais larga, né? Se enlargueça para que a gente passe, né? E quando a porta se fechar, não servirão lamentos do tipo, né? Senhor, comemos e bebemos na tua presença, né? Como diz a palavra de Deus, né? A resposta será: não sei de onde sois, diz o Senhor, né? Porém, qual a origem, né? Qual o autor? Ou seja, é forte essa expressão, meus irmãos, de Jesus aqui, né? O Senhor não reconhecerá a obra de suas mãos. Quem cuida de um familiar idoso, né, um pai, uma mãe, né, quem é portador de demência, né, do mal de Alzheimer, né, sabe como é que é doloroso, pois essas pessoas, meus irmãos, não reconhecer mais aquelas que eles mais amaram um dia. É difícil para nós, né? Quando nós cuidamos de alguém enfermo, alguém doente, principalmente muitas das pessoas procuram a gente, né? O Ministério Procura e Libertação também procura a gente para se aconselhar, e muitas das vezes somos nós que precisamos de conselho, de orientações. É difícil para essas pessoas também, essas pessoas que estão sem sentido na vida, né? Que estão com depressão, que estão passando por um momento de situações financeiras difíceis na sua vida, por algum momento de saúde, de doença, né? Muitas das vezes essas pessoas não vão ter ânimo, meus irmãos. Aí que cabe a nós, conhecedores da palavra, passar para as pessoas uma palavra de conforto e de animação, uma palavra de fortificação, de fé, para que essas pessoas possam se erguer, possam lutar para que a presença de Deus permaneça firme dentro dos seus corações. E talvez você viva, meu irmão, essa experiência, cuidando dos seus pais ou dos seus avós, né, de pessoas doentes, né? Quantas pessoas cansadas, né, há anos dentro de casa, acabam vivendo como estranhos. Que nós não podemos viver dessa forma, meu amado, minha amada. Quantos pais cujos filhos, né, os tratam como se eles não existissem, né? Não há coisas
mais terrível do que ser apagado da vida de alguém. Eu acho que muitas pessoas estão entendendo naquilo que eu estou falando, não estão raciocinando aquilo que eu estou falando aqui para vocês. É terrível ser esquecido por aqueles que um dia nós amamos, que um dia nós falamos, eu te amo, boa noite, bença meu pai, bença minha mãe. E muitas das vezes um filho esquecer de um pai e de uma mãe no momento de leito de doença. É difícil. Nós devemos viver hoje para ser reconhecido amanhã, meus irmãos. Viver pela graça de Deus. Nós devemos fazer história aqui na nossa vida. Eu agradeço muito a Deus por muitos amigos que eu tenho, né? Um deles é o Carlos Henrique, né? O Carlinhos. É um cara que muitas das vezes faz muito mais coisa para mim do que até um próprio irmão meu assim de sangue, né? Mas eu não vou deixar de amar os meus irmãos de sangue. Nós devemos amar também essas pessoas, esses amigos que Deus coloca dentro da nossa vida, né? Na nossa vida, melhor dizendo, no nosso caminho, pessoas que nos ajudam quando nós mais precisamos. É por isso que Jesus é bem enfático, né, em falar. Ele quer nos reconhecer no dia do julgamento final, meus irmãos. Essa não será uma culpa divina dessa situação. Será nossa culpa, né, por viver uma vida aparentemente ao lado de Deus, mas com o coração bem distante dele. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, neste domingo, busquemos, né, e encontremos Deus enquanto há tempo. E o amemos de todo o nosso coração, para que no dia do juízo final nós o ouçamos dizer: vinde, benditos de meu Pai. Vinde, benditos de meu Pai. Que nós devemos fazer sempre a vontade do Senhor, meus irmãos, é claro, com as nossas limitações, com o nosso cansaço. Mas nós busquemos ao Senhor enquanto há tempo. E sejamos pessoas alegres, viu? Pessoas que verdadeiramente busquem a esse amor de Deus. Busque, meu irmão, nunca desista. Nunca desista. Que Jesus passava por povoados e povoados, cidades e cidades, e renovava todos aqueles que o escutavam. Jesus curava aqueles que estavam enfermos. Jesus curava aquelas pessoas que estavam em estado de depressão naquela época. Por que curava? Porque as pessoas o procuravam. Ele também procurava aqueles que estavam perdidos. Então, pela graça de Deus, meu irmão, não sei o que você está passando, mas acredite na providência de Deus e acredite no seu amor. Acredite na sua misericórdia, para que dessa forma o amor de Deus possa vivenciar dentro do nosso lar, dentro do nosso coração. Meu irmão, vamos ouvir, né, a próxima canção. Meu irmão, vamos ouvir a próxima canção com Dunga, né? Eu te chamo Jesus. E daqui a pouquinho, antes de terminar o programa, a gente vai fazer o sorteio da imagem de São Miguel Arcanjo.